Boa noite, Dalcira, boa noite, ouvintes. As readequações que a gente tem é naquelas despesas que a gente pode fazer alguma coisa, não são todas as despesas que a gente tem que, se tem uma, digamos assim, uma forma de manobrar ou de diminuir, né? Então, eu não consigo diminuir salários, eu não consigo diminuir vantagens que estão incorporadas no servidor, ou que são vinculadas a temporalidade, como triênio, como promoções. Então, na parte da despesa de folha, digamos assim, que é a nossa maior despesa, né? E, então, dentro da folha de pagamento, a gente tem pouca verbas que são, que podem ser reduzidas, tem um contencioso em cima delas, que é a hora extra, alguma coisa de sobreaviso que a gente tem, né? Dentro da folha nós não temos muitas, ou demitir, né? Ou demitir. Tem muitas coisas para variar aí dentro que a gente possa fazer muita economia. E a gente está tratando disso e de outras despesas. Aí nós temos outras despesas que são tipo diária, né? Que são concessões, assim, mas a diária também, se é uma diária vinculada à área da saúde, que é onde a gente mais tem diária, por sinal, né? Então, 90% das nossas diárias que nós levantamos nesses 7 meses aí, que eu levantei 7 meses, são da saúde. Então, pode-se fazer alguma coisa? Bom, nós temos que olhar com eles lá o que pode ser feito de diferente, de fazer menos viagens, em que caso pode, em que caso não pode, é exatamente tudo isso. Então, como a gente não está lá no dia a dia, a gente não tem como dizer esse faz ou esse não faz. As outras sim a gente pode dizer, olha, não se faz mais cursos que não seja online, pronto, acabou. Não sei, quem quer fazer, bom, então vai ter que pagar do próprio bolsa diária. Coisas tipo, mas assim, na área da saúde, que é onde é que a gente tem bastante diária, é bem complicado isso, né? Então a gente não tem muitas massas de manobra aí. Tem contratos que a gente pode revisar, a gente está revisando desde o início do mandato, nós estamos revisando contratos, buscando alternativas, e tudo leva tempo para fazer essas mudanças, para amadurecer. A gente continua trabalhando nesses contratos que a gente quer revisar e pretende revisar, né? E outras coisas é redução de serviço. Eu quero fazer menos despesa, vou ter que reduzir serviço, não tem muita coisa para fazer. No interior, por exemplo, a gente tem bastante hora extra, mas o pessoal está trabalhando um monte. É muita demanda, pouca equipe, né? Agora, para mim, reduzir no interior, na agricultura ou nas obras, eu tenho que reduzir serviço. Aí nós temos que dizer, olha, nós não vamos trabalhar, em vez de trabalhar todos os fins de semana, nós vamos trabalhar um sim, não. Mas vai reduzir serviço. Então, tudo tem o seu pós e contra ali, né? Secretária, por outro lado, somente o corte de hora extra, e, enfim, eu vi que a semana passada mesmo, aquele turno estendido da própria Secretaria da Saúde, que me parece que é hoje a secretaria que mais faz hora extra em função dos atendimentos feitos nesse horário estendido e também naqueles mutirões de vacinação, o próprio atendimento nos 3 postos, né, que ficavam aí abertos até as 9 da noite, vão ficar, ao invés de 5 dias, vão ficar apenas 3. Isso já dá uma economia ou ainda existe recursos vindos do Estado ou da União para bancar essas despesas? Nesse terceiro turno estendido, estava se usando para a hora, e ele está sendo feito, que eu acho errado, todo ele com hora extra, né? Então era um pessoal que está de dia em algum outro local, naquele mesmo local, e de noite se desloca estende o horário de trabalho para esse terceiro turno. Tudo na base da hora extra. A parte do valor da hora extra era pago com recurso federal, que ainda existia, federal, estadual, ainda por conta das calamidades e coisa que o valha, tá? Só que a parte patronal, que aí entra o FAPES, por exemplo, né, do funcionário concursado, que representa 65% do valor, é recurso livre. Então, tem uma parte que é o recurso vinculado, que paga o principal para o funcionário, mas a patronal, que tem que ser paga, é paga com recurso livre. Então, ele não tem todo o recurso para pagar. Como a maioria dos recursos vinculados é assim, paga o principal, mas não paga o vinculado, não paga os recursos, não paga a parte de contribuição. A gente tem que sempre fazer um aporte de recursos
porque quando vem um recurso federal, ele não cobre todos os valores. Agente comunitário de saúde, eles recebem porque vem a verba. Vem a verba, mas não paga o triênio, não paga a promoção, não paga o encargo. Então, tu paga uma parte, mas tu não paga o todo, né? Isso tudo tem que ser aportado do recurso livre. Secretária, logo começou a se falar nesse projeto aí que mudava as regras de aposentadoria e também de pensão. A senhora mesmo disse aqui que havia uma necessidade muito grande de tentar conter a sangria que é o FAPES para as contas públicas. Sem a aprovação desses projetos, qual vai ser a equação neste momento? Olha, está desanimador, porque se não passa um projeto básico em que não está se inventando nada, está se fazendo só aquilo que já foi feito na União, já foi feito no Estado, está sendo feito na maioria dos municípios, se não se passa esse básico, inclusive com um dos projetos que estava aumentando a própria alíquota patronal e tirando encargos, tanto do servidor como do empregador, da prefeitura, no caso, de verbas que é inconstitucional ter o encargo. Se a gente não consegue aprovar isso, que me parece que é o básico do básico, é complicado. Eu pelo menos entendo, é complicado pensar em projetos mais abrangentes do que esse, porque isso aí era o básico do básico, e não avançou, não conseguimos que os vereadores entendessem, a maioria, né, porque nós conseguimos 7 votos e faltou um voto. Então nós tivemos uma articulação, nós tivemos o entendimento de que era necessário fazer, só que faltou um voto e foi, digamos assim, foi o detalhe, mas explicar e dizer e dizer de novo e desenhar foi feito diversas vezes. Então algumas críticas, não foi bem explicado. Mas mais explicado que mas ninguém disse que se não fizesse isso não tem como fazer concurso, não tem como dar aumento real do salário. Tem como fazer, só que é uma coisa que só vai aumentar a dívida, e o nosso problema é a dívida do FAPES. Então, nós aumentarmos salários, nós fazermos concurso, é aumentar a dívida do FAPES, não é diminuir. Infelizmente é isso. Então, o que se precisava? Se precisava mudar essa lógica de que só aumenta a dívida do FAPES, nós temos que começar a diminuir ela, senão nós vamos tornar o município insolvente, e a gente não conseguiu convencer os vereadores disso, infelizmente. Falha nossa no convencimento? Até pode ser, mas argumento sempre foi o mesmo, porque só tem uma verdade e a verdade sempre foi dita. Não vou inventar, dizer, não, isso vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os problemas, mas a gente tem que estar sempre atacando o problema do FAPES com todas as mudanças que se entendem necessárias, que o governo federal fez, o governo estadual fez, os outros municípios fizeram. Cachoeira não pode ser diferente. O nosso caixa não é melhor que os outros, a nossa arrecadação não é melhor do que dos outros. Nós temos as mesmas necessidades e os mesmos problemas. Só não conseguimos fazer a solução que os outros fizeram. Secretária, por outro lado, nós temos a questão também do parcelamento do FAPES. O prefeito disse que sem essa aprovação, a solução vai ser buscar mais uma vez um parcelamento. O projeto já está pronto, já tem ideia de quando isso vai para a Câmara, porque ele foi muito claro em algumas declarações, inclusive aqui mesmo no Conexão 99, que ele diz, ou se parcela o FAPES, ou se parcela salários, ou se parcela o 13º. Pergunto eu, neste momento, fazendo todas as contas, tem dinheiro para tudo isso? Se deixar de pagar o FAPES, a gente tem dinheiro para pagar a folha. Porque se eu não deixar de pagar o FAPES, eu vou deixar de pagar fornecedores. Eu vou deixar de pagar a folha. A folha e FAPES para mim é a mesma coisa, só que é um fornecedor, digamos assim, é uma despesa única que é mais fácil não pagar, porque é pagar para o próprio caixa do município, dentro do FAPES, logicamente, né? Num outro CNPJ, mas é o próprio caixa do município. Agora, quando chega no final do ano, com certeza, nós não temos orçamento para pagar tudo o que está em andamento. A projeção do orçamento de 2025 já foi feita com 66 milhões de falta de déficit orçamentário. Não vai chegar nos 66 milhões? Não vai. Por quê? Porque a gente não vai executar tudo que estava previsto, porque a gente está mudando algumas coisas, deixamos de fazer alguns serviços. Então, não vai ser os 66 milhões, mas ele vai ser alto. E que tamanho vai ser esse alto?
depende do que nós vamos deixar para pagar. Alguma coisa nós vamos deixar para pagar. Se nós conseguirmos deixar o FAPS e fazer um parcelamento, ele é excluído e fica menos déficit de insuficiência financeira. Mas vira só um parcelamento, continua sendo uma despesa do município, só que contabilmente, digamos assim, muda a visão do que é uma dívida, do que é uma insuficiência financeira, do que é uma dívida a longo prazo, mas tudo nós vamos conseguir pagar. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Porque o que tem para entrar de dinheiro e o que tem para sair, que vai sair, porque a folha de pagamento ela é constante, sempre com algum acréscimo, inclusive todo mês, mas ela é constante, eu não tenho como fugir muito dela. Bom, mas o projeto de parcelamento do FAPS, ele já está sendo elaborado, ele vai ser mandado para a Câmara? Para ter projeto de parcelamento, eu tenho que ter dívida. Eu não tenho dívida do FAPS ainda. Até agora nós pagamos todos os meses. Só existe um projeto de parcelamento quando deixar de pagar. O mês que vem nós vamos pagar ou não, quando chegar na virada do mês é que nós vamos tomar essa decisão em cima do quê? Em cima do que a gente tem em caixa, do que está previsto entrar até o final do ano e do que está previsto sair até o final do ano. E aí nós vamos tomar a decisão, se nós vamos continuar pagando ou não. Bom, nós também conversamos essa semana, a secretária também com o pessoal do funcionalismo, e todos eles se dispõem, né, os sindicatos e também os próprios funcionários se dispõem a fazer reuniões para buscar solução para essa dívida, para fazer uma equação que seja boa para todo mundo e não haja prejuízo nem para o município, e quando eu falo município é a cidade de Cachoeira do Sul, nem aos próprios funcionários, nem ao FAPS, nem... Existe uma tendência de que esses assuntos vão ser discutidos aí com os sindicatos em busca de uma solução? Uma solução que não mude nada não existe. Uma solução que seja boa para todo mundo não existe. Ela é ruim para todo mundo. Ela não é boa para todo mundo, ela é ruim para todo mundo. A secretária está falando bobagem, mas não existe mudança sem fazer mudança. Não existe mudança sem fazer mudança. A mudança que a gente está propondo é aquilo que já foi feito nos outros municípios. Como é que tu vai mudar e não muda nada? Não existe mudança sem mudança. Eles querem mudar, mas que não influa no que eles já têm previsto, que pode ser que futuramente vão se aposentar com aquele valor, não pode mudar nada de vantagens que já acham que já tem, porque as vantagens, aquelas que são previstas, não são aquelas que já estão incorporadas à vantagem do servidor. Então, é para mudar, para não mudar. Hoje, a pena, digamos, o prejuízo todo é da cidade. Ele não, é da cidade de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque os recursos que a gente aporta para o FAPS todo mês, nesse índice absurdo de 65,85%, eles fazem falta mês a mês em todos os serviços que o município presta, da saúde, da educação, do meio ambiente, da buraqueira das ruas, do atendimento na STAS. Todos esses recursos, eles são retirados e colocados num único para um público exclusivo, que são o quê? Os servidores municipais. Sou contra os servidores? Não, muito antes pelo contrário, eu faço parte disso. Mas a gente tem que entender que o serviço público não pode ser o fim nele mesmo. Do jeito que está, vai ser o fim nele mesmo. Ele só existe para se autossustentar, ele não presta serviço. Nós precisamos de toda a máquina funcionando para prestar serviço. Eu preciso poder comprar remédio, comprar insumos, comprar combustível. Eu tenho que comprar as coisas para prestar o serviço. Se todo o dinheiro que entra é para pagar a folha, então não sei o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente tem que entender isso. E é uma ilusão dizer que a gente vai se reunir, podemos se reunir. E aí, quando eu disser isso, eu vou dizer, não, isso não pode, nada pode. Pode fazer tudo desde que não mexa em nada. Eu não sei onde é que nós vamos chegar com isso. Quer dizer, aquele velho ditado que diz que não existe como fazer omelete sem quebrar os ovos, é isso? Eu acho. Eu não vejo aberto o diálogo, a gente pode sentar. Agora, sentar para ouvir o quê? Por exemplo, aquelas 20, 30 proposições que eles fizeram, não sei exatamente de onde é que saiu, de sugestões, aquilo tudo já está sendo feito, tia. Não tem milagre. O cara dizer assim, ó, em vez de tu pega o dinheiro do IPTU, tu paga o FAPS. Eu faço isso todo mês com o dinheiro do IPTU, eu pago o FAPS. Eu faço isso todo mês. Agora, pegar 100% do dinheiro do IPTU para pagar o FAPS e o resto do serviço público. E a folha, e os demais serviços. Isso com qualquer daquelas sugestões que eles deram de aportar recursos nesse formato.
Tudo que eu retiro de alguém, eu deixo de prestar serviço. Não tem como fazer crescer esse bolo. Né? Então, tem que ter coisas palpáveis, coisas que diminuam o déficit atuarial para mim poder diminuir a alíquota, para poder fazer concurso, para poder fazer aumento de salário. Esse círculo virtuoso. Eu tenho que começar lá de cima para poder fazer. Eu não posso começar aumentando o salário, fazendo concurso, para depois diminuir a dívida do FAPS. Se ele começa aumentando ela, né? E por falar em concurso, hoje na Câmara, alguns vereadores que votaram contra dois projetos de lei na contratação de pessoal, esses vereadores alegaram exatamente isso, que são vagas recorrentes que já vêm de muito tempo e que essas contratações não teriam mais razão de ser, a não ser através de concurso, né? E são os contratos emergenciais para servidores para o cargo de servente, para atuação na Secretaria Municipal da Saúde e também contratar os profissionais de saúde, de psicólogo, técnico, enfermagem, servente e cuidador por tempo determinado para atuação nos residenciais terapêuticos. Há alguma possibilidade de concurso público, secretária? Olha, nessas condições, hoje, se eu tenho um salário de 2.000, eu pago 20% de INSS, pago R$400. Se eu tenho um salário de 2.000, eu pago 1.365 de FAPS. Veja a diferença. Então, o custo do funcionário nessas condições é muito alto. Se a gente tivesse conseguido baixar a alíquota, era mais viável fazer um concurso, até porque o concursado me ajuda depois lá adiante a diminuir a dívida. Mas eu tenho que ter uma partida que seja viável. Eu não posso começar com uma dívida maior ainda. Daqui um pouco eu não tenho mais índice de pessoal para fazer mais nada na prefeitura, porque os encargos também entram no índice de cálculo do pessoal e vai começar a aumentar muito. Hoje, não, mas os contratados também entram. Sim, entra, mas na proporção de 20% do salário. E os concursados é a proporção de 65,85% do salário. Então, a diferença é muito grande. Nós temos que diminuir as alíquotas patronais. Nós temos que diminuir o déficit atuarial. O objetivo dos projetos que foram para a Câmara, e infelizmente não foram aprovados, era única e exclusivamente isso, diminuir o índice atuarial. Alguns ouvintes estão mandando mensagem aqui, secretária. Boa tarde, o Executivo envia o PL 72 para economizar na parte patronal sobre algumas remunerações, como majoração, porém encaminha o PL 94, transformando 20 horas de majoração em permanente, o que geraria um custo indo para as cucuias. Né? A expressão do nosso ouvinte aqui, parte da economia prevista no PL 72. Só que o PL 94 foi retirado após a aprovação do trabalho remoto. O PL 94 foi retirado porque, em vista da economia que precisava fazer, eu acredito que foi essa a intenção do Baladinho, pelo menos eu pedi no dia seguinte que ele retirasse o projeto, que eu achei que era de bom tom retirar o projeto, já que não conseguimos aprovar a redução da alíquota patronal, não tem por que mandar um projeto que vai novamente, voltamos ao mesmo lugar, aumenta mais ainda meu compromisso com a alíquota patronal do FAPS. Então, acho que ele me ouviu, deve ter ouvido outras pessoas, eu não sei, mas eu fui uma das pessoas que pedi para ele retirar o projeto e ele retirou. Não tem nada a ver com o remoto, que já era um apontamento do Tribunal de Contas, que se a gente quer utilizar, pode utilizar, mas tem que ter algum regramento estabelecido no município que não tinha. Existia só uma ordem de serviço, alguma coisa assim, e não um regramento via decreto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, de qualquer maneira, agora é hora de ficar calculando dia após dia, semana a semana, mês a mês. Exatamente. O que a gente faz agora é verificar sempre as receitas e as despesas para tentar achar alguma coisa que ainda a gente possa não executar para poder manter a insuficiência financeira o mais baixo possível. Vai existir quanto, depende de como a gente vai conseguir daqui em diante, nesses 4 meses e diante aqui agora, tentar reduzir o máximo possível, né? Mas, infelizmente, o que a gente não quer é reduzir serviço, mas não existe como fazer uma equação diferente, né? Diminuir despesa sem diminuir alguma coisa do serviço.
Tem mais uma questão do nosso ouvinte aqui para nós encerrarmos. Secretário e secretária, a economia não começa com criação de cargos políticos adjuntos, muito menos criando novas secretarias, nem mudando secretaria de prédio próprio para aluguel. Caro para uma prefeitura que se diz sem recursos. E como explicar isso à população e principalmente ao funcionalismo? Então, já foi explicado por que está se fazendo isso. Não é uma medida de gastar, é uma medida de economia. Por quê? Porque aquele prédio vai ser usado para outras coisas. Onde estava a agricultura do interior e a agricultura, que agora ficou uma secretaria só, ela vai num outro prédio, e esse prédio que está aqui vai ser usado para outras finalidades. Já é pensando justamente naquilo que a gente precisa fazer como gestão. Não é o imediatismo de agora. Existe um plano adiante para ocupar esses prédios com o pessoal que também está precisando de locação de espaços. Aí nós estamos pensando ali nos conselhos municipais, que a gente quer juntar tudo num lugar só para ser mais eficiente, para ter um secretariado, para poder fazer o que precisa fazer, uma demanda que eles nos passam toda hora. Então, existem projetos para usar aqueles prédios para não partir e picar aluguel para tudo quanto é canto. Então, a gente não é uma coisa à toa, ela tem um plano de trabalho em cima disso. Então, o projeto de lei que foi criado no início do ano, ele fez economia de recursos. Foram baixados valores de CCs e FGs, foi criado um cargo, só que teve um aumento, que é o do adjunto, e o resto foi diminuído, inclusive foi diminuído secretarias. Tá certo, então. Secretária Rita Garska, obrigada pela participação, pelas suas informações aqui no Conexão 99.